recebendo a Márcia Helena Carvalho Lopes. Márcia Lopes. A Márcia é professora do curso de Serviço Social da UEL. Ela foi professora do curso de Serviço Social da UEL por 30 anos, mais de 30 anos. Professora em curso de pós-graduação, lato sensu, nas áreas de administração pública, gestão de políticas sociais e políticas setoriais. Secretária Municipal de Assistência Social de Londrina, de 1993 a 96, Conselheira Municipal de Assistência Social e dos Direitos da Criança e do Adolescente, também em Londrina, Conselheira Estadual de Assistência Social do Paraná por 2 gestões, sendo também vice-presidente deste conselho, Conselheira Nacional de Assistência Social do CNEAS e dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, em 2004, vereadora em Londrina, de 2000 a 2004, secretária nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em 2004, em Brasília, secretária executiva desse mesmo ministério, de 2005 a 2007, presidente da Rede de Pobreza e Proteção Social dos Países da América Latina e Caribe, em 2007, ministra de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em 2010. Docente, assessora especial da Pró-Reitoria de Planejamento da UEL, em 2011. Atualmente é sócia proprietária de uma empresa de consultoria em políticas e projetos sociais, Lopes e Risotti. Consultora nacional e internacional na área de políticas públicas e gestão por organismos internacionais do sistema ONU, União Europeia, FAO, Unicef, União Europeia e BIT em países como México, Argentina, Uruguai, Guatemala, El Salvador, Peru, Senegal, Gana, Etiópia e Angola. Só isso, tá, gente? E nossa convidada, super especial, então, uma salva de palmas para a Márcia. Obrigada pela presença. A Márcia já chegou nos presenteando, tá? Ela trouxe vários livros, revistas, que eram da coleção pessoal da biblioteca dela, que podem nos servir de alguma forma quando a gente conseguir montar uma biblioteca comunitária, e eu acho que com relação ao nosso tema, a gente está começando esse processo. E trouxe também, depois a gente vai sortear, tá? Até autografado, com uma dedicatória especial, um bloco muito especial também de anotações, depois a gente vai sortear para vocês. Muito obrigada, Márcia, a palavra é toda sua. Aqui a gente tem a ponteira, tá? Se você quiser passar, perdi a ponteira. Por favor, vê se caiu algum papel onde estava a minha bolsa. Tem papel aí? Os 2 papéis? Não? Aquele que você me deu, o da programação. Mas tudo bem. Ó, aqui para você passar. Tem um papelzinho aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver. Esses 2. Não, isso. Não? Pode ser. Tá bom. Achamos. Bom, gente, então boa tarde a todas e todos, né? Quero agradecer a Thaís, a Camila, a Anne, né? Foi por ela que eu estou aqui hoje, a minha parceira de mesa aqui, Maria Flor. Enfim, é um prazer voltar a Marília. Eu tive muito aqui na região, desde antes da Constituição de 88, quando a gente queria aprovar a Constituição e tinha que sair pelo mundo falando, né, dos direitos, falando da democracia, falando da importância dos conselhos, do controle social, da participação das mulheres. Então isso a gente fez muito projeto de extensão, de pesquisa pela Universidade Estadual de Londrina e andamos também nos cursos de pós-graduação aqui da região. Então é um prazer estar aqui. Bom, eu tenho 62 anos, sou de Londrina, meus pais são pioneiros lá, eles vieram do estado de São Paulo, perto da região ali de São José do Rio Preto, Engenho Schmidt, mas, enfim, né, ajudaram a construir a cidade. Eu sou assistente social de formação, me formei em 79, a 5ª turma do curso de Serviço Social da UEL, e já nesse período a militância no movimento estudantil. Nós estávamos ainda vivendo o resquício da ditadura. Então, a organização estudantil, ela tinha que ser, né,
às escondidas, porque senão baixava a polícia e não tinha jeito. Então, 77, né, 79, que eu vivi esse período da faculdade, ele foi determinante, né, no sentido da minha formação política. Eu sou de uma família de portugueses, italianos, e uma família tradicionalmente católica, com relação com o campo. Meu avô tinha um sítio, então a área rural sempre foi também presença na nossa vida, a relação com a natureza, a relação com o meio ambiente, né? E não vivíamos num espaço politizado, do ponto de vista, né, da família, enfim, até a juventude. Mas desde que eu entrei na escola, né, eu sempre fui, e claro que minha mãe, né, sempre incentivou muito, principalmente a minha mãe, a participação nas coisas que a gente pudesse viver na escola. Eu estou dizendo isso, né, até para responder uma das perguntas de vocês, né, como é que eu cheguei até aqui, assim, o que eu fiz até aqui, né? Então, nesses 62 anos, eu me lembro que desde os 5, 6 anos, eu ia com a minha mãe para a igreja e fazia as coisas com ela na vizinhança. Ela ia rezar o texto na cadeia de Londrina nos domingos à tarde, com os presos, e eu ia com ela. Então, as coisas não acontecem do nada, né? Se vocês pararem para pensar, por que vocês estão aqui hoje, no sábado à tarde, né? É porque cada um tem uma história, cada um tem um aprendizado, cada um teve, né, um sentido de vida, de convivência. E esse momento, que é exatamente as vivências e práticas, é para a gente um pouco fazer essa reflexão, né? Ninguém entra, inclusive, na política, que é o tema candente aqui hoje, do nada, né? As pessoas têm um sentido, têm uma história, têm um significado. Então, para dizer que desde que eu me conheço por gente, né, eu aprendi, eu morava perto da linha do trem, da rodoviária, e a minha mãe sempre dizia, aí desciam muitos mendigos, na época, né, a gente chamava de mendigos, trecheiros, né, as pessoas que vinham da região e paravam ali. E as vizinhanças falavam, olha, aqui a gente não dá nada, mas vai ali na casa da dona Geraci que ela dá. E ela dizia pra gente, quando a gente não tem o que dar, a gente tem que conversar com as pessoas. Então, claro que esse espírito solidário, essa coisa, né, de olhar o mundo, de olhar quem está ao redor, né, isso foi formando a gente, né? Não só do ponto de vista, vamos dizer, dessa dimensão espiritual, mas do ponto de vista de uma leitura política. Que mundo é esse? Como é que ele foi formado? Por que tem tanta gente pobre? Quem são os presos? Qual é o perfil dos presos que estão aqui? O que é que eles fizeram? Quem está aqui não devia estar, né? Então, essa vivência, né, era sempre, tinha sempre muita reflexão, uma família grande, sempre muito unida, sempre muito junto, né? E por isso, então, desde que eu me conheço, eu aprendi a participar dos processos coletivos. Vocês aqui hoje têm um coletivo de mulheres de Marília, né? Estão de parabéns por essa iniciativa. Não é nada simples, né? Nenhum tipo de organização, nada que saia do individual e vá para o coletivo é simples. Nós vivemos num estado capitalista e o mundo, né, capitalista investe justamente no individualismo, na competitividade, na disputa, no isolamento, no egoísmo, né? E aí a gente quer ir contra isso, obviamente isso tem um custo, né? Bom, mas enfim, e eu fui, eu sou a caçula de 4 irmãos, né? 3 mulheres e um homem, a minha família também, a família com essa cultura que como é que ela chama? Estava aqui, ela não está aqui, não. A Maíra falou, né? Essa cultura que fica tão impregnada, ela falou, né, dessa cultura estrutural, né? Eu estava vindo na estrada ouvindo do preconceito estrutural, do racismo estrutural, quer dizer, tudo é estrutural numa sociedade que não se dispõe a partilhar, a coletivizar, a socializar, né? Então isso é difícil para a gente assimilar, porque nós fomos formados o tempo todo dentro dos princípios deste mundo
econômico, né, deste mundo do lucro, deste mundo da disputa. Então é muito difícil, a gente se sente fora e dentro o tempo todo, né? Porque somos seres que estão aí, aprendendo, sendo influenciados em todas as instituições que nós passamos, não é? E aí eu me lembro que a minha avó, por exemplo, ela morreu aos 96 anos, ela tinha um tino para tudo, para negócio, liderança, para tudo. Só que ela não jamais podia demonstrar isso para o meu avô. Ele não permitia que ela conversasse com alguém, né? Eles tinham terras, ele vivia lá no INCA, numa terrinha, e ele não deixava, ela não podia falar, mesmo que ela soubesse mais que ele, mesmo que ela tivesse mais liderança, né? E assim foi, claro, os filhos, né? Então depois, com outras influências, né, as gerações foram aprendendo na luta, né, um pouco na marra, na resistência, né? Então eu me formei em serviço social em 79, logo em 81 já comecei a dar aula na universidade e sempre fazendo questão de aprender, né, com os movimentos sociais, porque isso para nós era um legado fundamental, né? Nós estávamos saindo da ditadura, 20 anos de ditadura militar, 20 anos, né, de muito sufoco, né? Por isso que a gente agora, quando ouve alguém dizer que venha, né, a ditadura militar de novo, nos arrepia, porque quem viveu, né, sabe o que significa, né, o silêncio, o isolamento, a ameaça, né, a repressão, né, de você não poder cantar uma música, né, de você não poder perguntar, fazer uma pergunta, não é? Então, claro que esse período, ao mesmo tempo, foi muito difícil, mas foi rico do ponto de vista da nossa maturidade, do nosso aprendizado, né? E aí, depois, enfim, dei aula, fiz muita supervisão de estágio em tudo quanto é instituição, me articulei e conheci muitas formas de formação, né? Então, a psicologia, o direito, a sociologia, de modo geral, né? A universidade também passou por um processo de democratização naquele período, de eleição de reitor, enfim. E a gente, né? Que ano que as mulheres começaram a votar? 32, né? A lei que estabelece, isso foi ontem. Minha mãe nasceu em 28, né? Quer dizer, ela pegou depois, aí conseguiu entrar ainda o período eleitoral, o direito à eleição. Era impossível, né? Eu me lembro quando eu fui secretária em Londrina, e depois vereadora em 2000, as mulheres dos policiais vieram falar comigo porque elas não tinham nenhuma voz. Elas viam o que acontecia na instituição, mas elas não podiam falar. Elas não tinham direito a falar. Isso agora, 2000, né? Então, enfim, eu não vou ter tempo de falar. Já reclamei do tempo que eu tenho, né? É pouco. Mas eu não vou ter tempo de fazer toda essa história que vocês até que estão aqui hoje, porque tem uma militância, porque já ouviram também a Maíra, né, e já ouviram outras pessoas antes, né, sabem, né, como diz o Hobsbawm, na Era dos Extremos, que é um texto que fala da história muito importante, talvez um dos melhores textos que mostram o que é que nós somos, de onde nós viemos, por que chegamos nesse ponto, e ele diz assim: nós sabemos por que chegamos nesse ponto da história. E se nós, isso faz uns 15 anos que ele escreveu, se nós não tomarmos uma decisão, né, neste momento, o rumo da humanidade será a escuridão, serão as guerras, será a destruição. Isso ele escreveu há 15 anos, né? E aí a gente pode, felizmente, o Brasil, a América Latina, viveu um tempo de ruptura, né? Ruptura com o conservadorismo, ruptura com todas as culturas, né, destruidoras da própria vida, né? Mas, obviamente, que as crises também, né, no capitalismo, elas são cíclicas, não tem jeito. Eu me lembro que esses tempo atrás alguém perguntou para o professor da Unicamp: quando vai acabar essa crise? Ele falou: as crises acabam quando acaba o capitalismo, porque no capitalismo a gente faz isso, a gente vive uma crise
supera, melhora, conquista, daqui a pouco está tudo de novo, né? Porque isso está na essência desse sistema econômico-político que não põe, né, a vida, o direito, a dignidade humana como centralidade, né? Então, obviamente que eu tendo vivido essa experiência, assim, como professora e fazendo muitos projetos de extensão, e coincidiu, porque em 88, esse é um marco fundamental, né? O coletivo de mulheres tem que ter essa Constituição, independente da formação de vocês. Há um tempo atrás, só podia ler lei quem fazia direito, não é? Uma vez me perguntaram, doutora, eu falei, não, eu sou assistente social, né? A senhora é doutora advogada, eu falei, não, eu sou assistente social. Mas como a senhora entende de lei? Eu falei, porque qualquer cidadão deve entender de lei, né? A lei existe justamente para a gente se apropriar, para a gente conhecer, para a gente entender, né? Pra gente... A lei sozinha, ela não sai do papel, ela só sai quando a gente lê, interpreta, analisa, se organiza, né? Então, esta Constituição foi muito importante. O artigo 6º, quando trata dos direitos, é fundamental, porque ali está dito que todos têm direito à saúde, à educação, ao trabalho, à proteção social, né, à habitação, a todo tipo de atendimento às necessidades. E não tinha aqui alimentação. Eu me lembro, eu fui secretária, depois eu fui vereadora, e em 2004, no governo do presidente Lula, quando criou o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o ministro Patrus Ananias, que tinha sido prefeito de Belo Horizonte, foi ser ministro e me convidou para assumir a Secretaria Nacional de Assistência Social. E as equipes se conversavam, a gente trocava muita experiência, eu tinha implantado a Secretaria em 93, a 96, enfim. E aí eu fui para o Ministério, que tinha assistência social, segurança alimentar e nutricional, a área de transferência de renda, né? E aí a gente começou a participar dos conselhos, e o CONSEA, que era o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que lá atrás foi fechado, depois o presidente abriu e agora foi fechado de novo, né? Porque os conservadores não querem ouvir as pessoas, né? Os conservadores não querem, a elite, né, do país, quando ela influencia botando os pingos nos is. Isso pode, isso não pode, né? E escutar não pode, né? Deixar as pessoas falarem também não resolve nada, né? A participação tem que ser dosada. Então, nesse contexto, não existia alimentação. Vocês sabem que a gente só pode cobrar o que está na lei. O que não está na lei não se cobra, nem na justiça, não adianta, né? Não adianta e não se implementa. Para a gente aprovar essa lei que diz, que veio agora, felizmente veio, quando eu abro uma Constituição atualizada e vejo lá a palavrinha alimentação, né, eu vibro, porque a gente acompanhou e participou disso. O presidente mandou o projeto de lei em 2004, em 2010 foi aprovada a lei. Porque os deputados falavam, isso é besteira, imagina, alimentação. Claro que a alimentação é direito, claro que não. O IBGE dizia que nós tínhamos 12 milhões de famílias, mais de 50 milhões de pessoas passando fome nesse país, né? Então, a Constituição foi uma experiência incrível. E as mulheres tiveram já, a partir da década de... Sempre, né, gente? Não sei se vocês conhecem aquele dicionário dos 500 anos, das mulheres. Eu só não trouxe porque estava nessa outra minha casa antiga, que estava na minha biblioteca, e não deu tempo. Mas é incrível, o coletivo tem que ter esse texto, porque ele vai mostrando todas as mulheres que ao longo, desde o início, desde o descobrimento do Brasil, vamos dizer assim, as mulheres guerreiras, ousadas, que naquele período começaram a pôr a cara. E claro, muitas foram mortas, muitas foram exiladas, foram presas, né? Como acontece até hoje, mas elas foram pretensiosas e foram enfrentadas. E na década de 70, o movimento fundamental foi o movimento contra a carestia, né?
porque tudo era muito caro, a inflação estava altíssima. E as mulheres saíram às ruas dizendo: chega, não podemos pagar o sal, o arroz, o feijão, hoje paga 1 e amanhã paga 2 ou paga 50, ninguém aguenta, né? E assim as mulheres, em todas as áreas, as mulheres foram criando coragem e foram falando, porque falavam de si, da sua vida, da vida dos seus filhos, da vida da sua família, da vida da sua raiz, né? Mulheres negras, então, meu Deus, né? Nós sabemos, nós temos mais de 50% da população brasileira de negros e negras, né? E o que é que esse país fez com eles? Eu cheguei no Senegal a primeira vez e fiquei impressionada, porque eu fui falar com o presidente do Senegal, negro, fui falar com o reitor da universidade, negro, o prefeito, negro, o assistente social, negra, o médico. Eu falei: puxa vida, né? E no Brasil, quantos negros tem? Aqui em Marília, quantos médicos negros tem? Quantos vereadores e vereadoras negras tem? Quantos engenheiros negros tem? Quantos prefeitos negros você já tiver? E assim vai, não é? Quer dizer, onde é que eles estão? E é claro, né, que a gente se encanta, no período que eu, às vezes eu fui para os países da África, aí você sente de verdade, né, o que é a história, a nossa história, não é a história deles, porque a gente diz isso, né? É a história dos negros, é a nossa história. Então, é a história das mulheres, é a nossa história. E os homens podem falar isso, a história das mulheres é a nossa história. Quem tem compromisso com isso, né? A Ilha do Gorée fica na frente de Dakar, que é a capital do Senegal. E lá foi o maior porto de comercialização de escravos. E o Gilberto Gil esteve lá, fez uma música linda, né? E a gente fica impressionado, porque aí você vai, claro, por isso que as pessoas não queriam que a gente aprendesse, não queriam educação, não queriam leitura. Porque a hora que você aprende mais, quer dizer, eu precisei ir para a África em 2012, 2013, para descobrir muita coisa que eu não sabia. Eu já tinha sido professora há 30 anos na universidade, já tinha feito mestrado, especialização, né? E aí a gente foi apreendendo, né, as mazelas de uma história, de uma disputa ferrenha. A embaixadora do Brasil disse: Márcia, aqui não tinha fome. Eu falei: como assim não tinha fome? Na África, o que a gente vê? A gente só via esqueléticos, né? E a África é o continente do futuro. A China está entrando de sola lá, porque, obviamente, tem muita mão de obra, tem uma terra maravilhosa, é um povo maravilhoso. São 54 países, e cada um com a sua especificidade, né? E a comida, a gastronomia, a arte, a música, o artesanato, tudo, né? Eles, o afeto, é uma coisa impressionante. Agora, ficaram submetidos às colônias, né? Ao processo de colonização, ou da Inglaterra, ou da França, ou de Portugal, poucos países, né? E aí, claro que eles retratam, continuam, hoje mesmo, mas continuam retratando esse processo que o Brasil viveu, né? De escravidão. Então, a escravidão, ela é o fenômeno que explica, ela é o fenômeno crucial para traduzir, né, os fenômenos que nós vivenciamos, como mulheres, né, como homens também, mas as mulheres com peso mais ainda. E aí tem o peso, né, do sentido mesmo patriarcal, né, do sentido do poder masculino. Né? E aí busca inclusive interpretação até na Bíblia, para dizer que o homem é melhor que a mulher mesmo. Né? Então, a gente sabe disso. Agora, nós podíamos ficar aqui o dia inteiro, 2, 3 dias, olhando os números, a gente ia sair daqui assim, né, curvado e sem saber o que fazer, né, revoltados. Mas não é isso. Né? Eu, felizmente, pude ter, na minha formação pessoal e no meu aprendizado,
né, na organização, no movimento estudantil, nos movimentos comunitários, na área de direitos humanos, nas pastorais, aonde eu entrei no partido político, né, eu tive a possibilidade de aprender. E de aprender, né, o que era a socialização, o que era, de fato, uma experiência política, o que é falar de política, não é? O que é falar do bem comum, o que é falar das nossas relações. Isso é política, e a gente faz política todo dia, o dia inteiro, né, todo o tempo. E aí, claro, para quem convém, né, fala de política é falar de mandato, é falar de eleição, é falar só disso, não é? E a expressão mais ampla da política é a nossa vida mesma, né? É a nossa vida no cotidiano. Então, eu nunca tive pretensão, né? Eu era professora da universidade, eu tinha sido secretária municipal de assistência social, eu estava fazendo meu mestrado, mas aí, enfim, vamos lá. Aí começou o debate dos partidos de esquerda para que as mulheres tivessem cotas, para que... E aí, naquele contexto, eu fui candidata, né, em 2000, e fui eleita a mais votada do Partido dos Trabalhadores e a segunda da cidade. E eu não sabia, assim, vamos lá, né? Eu tenho um perfil mais executivo, vamos lá, vamos tentar, vamos ver o que é ser legisladora, né? Então, os mesmos princípios que regem a nossa vida enquanto mulher, né? Seja de mãe, eu tenho 4 filhos e 6 netos, né? E um marido. E sempre com a família grande, sempre, né, a gente sempre preservou muito essas relações, porque isso nutre a gente também, né? O afeto, quando a gente pode ter, né? Isso é fundamental. Então, e claro que quando você sai, quando você começa a se colocar, eu comecei da catequese na minha comunidade lá com 16 anos. Depois eu fui para os direitos humanos, aí fui fazer mestrado, enfim. Mas sempre, essa foi uma escolha, né? É uma escolha pessoal, mas é uma escolha do coletivo. Então, quantas mulheres aqui, e homens também, estão dispostos a, neste ano, que a gente vai eleger uma Câmara, né? Eu já perguntei para a Thaís, né? Como é que é a Câmara de Vereadores aqui de Marília ou de Bauru? Tem mais gente aqui de outras cidades, né? Como é que é? Qual é o perfil da Câmara de Vereadores? Porque a gente conquistou a Constituição brasileira. Isso não é qualquer coisa, gente. Essa aqui é uma das grandes leis, não só do Brasil, da América Latina, África. Muita gente vem aprender com o Brasil. Nós temos leis incríveis, né? Nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente, a Lei de Segurança Alimentar Nacional, a Lei de Assistência Social, a Lei Maria da Penha, quer dizer, uma grande conquista, né? Eu tive a honra de conhecer a Maria da Penha e a sua história, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei do SUS, quer dizer, nós fomos construindo e podem ter, mesmo que vocês não tenham participado, podem ter um orgulho nosso das mulheres, porque as mulheres foram fundamentais. Não teria nada disso se não fossem as mulheres brasileiras. As mulheres que decidiram sair do fogão, ou conciliar, pelo menos, que a gente ainda cozinha, a gente ainda cuida, a gente vai no mercado, a gente faz, né? 2, 3, 4, a gente tem períodos de trabalho, mas a gente tomou essa decisão. E foi quase sob ameaça, né? Ou a gente fazia isso, ou a destruição seria total, não é? Então, isso foi uma conquista civilizatória. A nossa articulação com a América Latina, a nossa articulação com os países em desenvolvimento, como a África, dos 54 países, na época, eu sei porque eu coordenei o Fome Zero, que era um grupo de trabalho com 13 ministérios, e coordenei o Mercosul Social, que eram 4, mas tinham 10 países participando. E dos 54 países da África, os governos Lula e Dilma tiveram cooperação com 47. E não é qualquer cooperação. Eu estava lá no Senegal, o ministro do Planejamento estava devolvendo para a embaixadora
os PDAs, que é aquela maquininha quando a pessoa vem fazer o censo na casa da gente, do IBGE, e fica perguntando. Angola ficou 30 anos sem fazer censo. A maioria dos países da África não fazem censo, não contam a população, não tem perfil da população, às vezes durante 20, 30, 40 anos. E essa foi uma das parcerias que o Brasil fez. Eu, quando cheguei toda animada e pus isso no meu Facebook, que bom, que orgulho, o Brasil emprestou os PDAs para a África, está fazendo. Vocês não calculam o tanto de gente que falou. Isso é nosso, isso é patrimônio do Brasil, não tem nada que emprestar. Eles que se mexam, eles que. Enfim. Por quê? Porque a gente tem uma ignorância absurda do que é a relação do Brasil com o mundo, da importância das relações internacionais, que a Thaís pode vir dar aula aqui, não é? E isso, né, não foi nada, foi isso que pôs o Brasil, inclusive, lá no Conselho de Segurança da ONU, não na cadeira oficial, mas na participação. Eu coordenei os objetivos do milênio, um período. Eu fui na Assembleia Geral da ONU fazer um relatório do que a gente tinha conseguido. A gente só não conseguiu alcançar a meta de morte materna infantil. A gente não alcançou naquele período. O resto, nós alcançamos tudo que tinha lá, em termos de percentual, em relação à erradicação, fome, desnutrição, mortalidade infantil, permanência na escola, saneamento. Muitos indicadores, muitos. Agora tem aí os objetivos de desenvolvimento sustentáveis, né? Então, olhar o mundo e ir para lá, né? Para trocar a experiência, para ensinar como é que faz uma cisterna, como é que você planta. Nós plantamos arroz lá em Kédougou, que é uma região afastada no Senegal, porque eles comem muito arroz, aquele arroz partido, com um tempero delicioso e peixe e verdura, enfim, mas eles importavam. 80% do arroz eles compraram de fora. E eles têm uma terra maravilhosa, um alagado lá que aí a equipe do Brasil, muitas vezes, a equipe do Ministério do Desenvolvimento Agrário, pessoal da Embrapa, pessoal da Emater, pessoal foi para a África para ensinar, e deu certo. Etiópia, 5% das crianças tinham alimentação escolar. Nós fomos lá, né, e fomos implantando e criando as técnicas, as condições, a formação. Num ano, estavam já em 50 e tantos % das crianças. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente foi formado para não acreditar na política. A gente foi formado para não acreditar que as coisas podem mudar, que as coisas podem se transformar. Nós temos lei, a lei sozinha não basta. Mas se a gente juntar a lei com a nossa organização, com a nossa consciência política, que não pode ser uma consciência individual, né? Eu posso ter uma consciência individual, mas eu sozinha, ela acabou de dizer aqui, não é? É isso mesmo. A gente não consegue mudar. Eu posso me realizar, né? Eu me realizei como vereadora, mas mais do que me realizei, eu consegui chamar muita gente. Eu fazia audiência pública, os vereadores não entendiam nada, eles achavam que eu tinha comprado todos os votos. Então, quem foi eleito com 2.000 votos e gastou 100.000, achava que eu fiz 4.300 e pouco, eu tinha gastado 30.000. E eu dizia, não, eu gastei 16.000, porque foi só material, e eu gosto de cozinhar, a gente fez uma noite de arroz indiano, fez uma noite de não sei o quê, né? Camarão na moranga, carne seca, né? E com esse dinheiro a gente comprou, fez o material e fez a campanha. Imagina! E a audiência pública lotada de gente. Tinha 300, 400, todos os temas da campanha da fraternidade, questão indígena, a questão do lixo, a questão de cachorro e gato abandonado na cidade, a questão da fome, tudo a gente pautava conforme as pessoas traziam nas comissões em que eu participava. E eu participava da Comissão de Seguridade, da Comissão de Desenvolvimento Urbano, de Planejamento Urbano, enfim. Então dá para fazer? Claro que dá. E precisa ficar fazendo muita lei? Não. Tem que fazer poucas e boas leis. Eu fiz
pouquíssimas leis. Mas fiz uma lei do teste da orelhinha, que as crianças, assim como faziam do pezinho, as fonoaudiólogas vieram pedir. Falei, claro, vamos lá, fazer. E as crianças passaram a ter, aqui já deve ter, né? Mas em 2000 era novidade, não tinha. Quando a criança nasce, faz preventivamente o teste, porque muita criança só vai descobrir que tem problema com deficiência auditiva depois de 4, 5, 6 anos de idade, né? Fiz uma lei de acessibilidade, fiz uma lei de reordenamento urbano. Então, assim, é importante? Claro que é fazer lei, fazer boa lei, é importante. Agora, mais importante é você ser uma interlocutora, é você ser uma mulher, né, que tem a sensibilidade, que tem vontade, que tem iniciativa, que tem, né, não tem medo e que vai se juntar às outras para fazer um bom mandato coletivo, mandato participativo. Reuniões nos bairros que a gente fazia, e as audiências lotavam, 300, 400 pessoas. Aí os vereadores falavam, o que você dá? Você dá carne moída pro pano? Você paga o passe? Eu falo, como assim? Quer dizer, a lógica de quem é de um partido de esquerda, né, é muito diferente do que quem é de um partido de direita. Porque eu não estou nem fazendo julgamento nenhum, cada um vai se encontrar. Vocês já falaram aqui, cada um vai lá conhecer o programa do partido, o estatuto do partido, ver, claro, que o papel aceita tudo, então não é só ver o estatuto, é ver o estatuto e a prática política daquele partido na cidade, né? E tem partidos que são, aqui é bom, ali é horrível, enfim. Então tem tudo isso, né? Nós precisamos de uma grande reforma política. Em todos os partidos nós temos muitos problemas, né? Nós temos problemas de falta de lealdade mesmo. E isso, a presença das mulheres é muito importante. A gente, no caso do Partido dos Trabalhadores, a gente conquistou no diretório, ela estava falando aqui, a Maíra, o diretório é 50-50. Eu estava nessa plenária, nesse encontro nacional, não foi fácil não. Porque os homens estavam lá, mas é muita mulher, BBB, depois não vai. Vai sim, vai, conquistamos 50% de mulher no diretório. Então, claro que dá para conquistar. Agora tem que ter estratégia. Você acho que fez uma pergunta, né? Assim, o que fazer? Como é que é? Eu estava lá para sugerir. O coletivo pode tirar, este ano, embora a gente já esteja em fevereiro, pode tirar uma subcomissão de 3 mulheres, por exemplo, ir lá na OAB, pedir para alguém da OAB ajudar, pegar toda a regulamentação, né, das eleições, porque ninguém faz isso, entendeu? E os homens vão tratorando, geralmente, porque são eles que estão no poder, né, para desbancar. Porque a mulher incomoda, né? Porque a mulher é chata. Eu me lembro, nós éramos 3 mulheres, 21 vereadores, nós éramos em 3. E os vereadores diziam na nossa cara, o dia que vocês não vêm, a sessão é 1 hora. O dia que vocês estão aqui, e a gente estava sempre, a sessão é 5, 10 horas. Claro, eles não estão nem aí. Eu tinha uma assessora, uma advogada, que era assessora jurídica, uma menina incrível, uma advogada super nova, tal, competentíssima, tanto é que os outros vinham no gabinete pedir orientação dela. E aí ela ajudou muito toda a Câmara. Por quê? Porque ela sabia o que estava certo e errado, ela ia inclusive lá nos setores e falava, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui é contra a lei, isso aqui é, né? E a gente foi, obviamente, também nós fomos nos formando, né? Então, a gente teve a possibilidade destas 3 mulheres de fazerem muita coisa legal, porque a gente levava a sério, porque a gente lia. Tinha um vereador que falava, nossa, você gosta de ler, né? Você lê tudo isso aí, os processos que chegavam para... Como gosto de ler? Tem que ler, como é que você vai debater se eu não ler? Como é que você vai defender tal projeto? Eu não tenho paciência disso não. Assim, tem vereador que nunca... Tem vereador que nunca usou a tribuna. E não precisa ter mestrado ou doutorado, não. Uma dona de casa, uma mulher, né, que sabe o que é a vida,
uma mulher rural, uma mulher catadora de material reciclado, uma mulher, ela tem uma sabedoria incrível. E aí se ela tem 2, 3, 4 pessoas que estão ali com ela e que dá suporte técnico, suporte político adequado, vai embora, né? Então, eu até fiz esse material, que eu vou passar aqui, vai passando só para vocês verem. Eu dei um curso de formação política no ano de eleição. Então, olha lá. Então, eu só vou mostrando aqui o contexto atual, os dados do Brasil, contexto histórico brasileiro. Isso aqui eu usei 5 horas nesse curso. Então, se quiser, eu volto para dar, mas hoje não vai dar, né? Então, qual que é a história? O Brasil de um novo tempo. Então, por onde que a gente passou para chegar até aqui? O que é a administração pública? Qual é o conceito de política pública? Quais são as demandas sociais, as demandas prioritárias para as políticas públicas? O conceito de política numa perspectiva tradicional e numa perspectiva da Constituição brasileira. São conceitos, são características, o que são políticas setoriais e políticas transversais. Isso tudo é fundamental, porque a luta de vocês, independente de vocês terem mandato, é política. Vocês fazem política, vocês discutem, vocês conversam, vocês reivindicam, vocês criticam, vocês, né, se organizam, tem uma pauta, uma agenda. Como é que vocês fizeram esse programa desse curso aqui? Foi com base numa concepção, com base num objetivo, não é? Então, e a gente atua, só tem sentido a política se a gente atuar no coletivo. E a gente precisa saber como é que funciona, como é que as leis funcionam, como é que funcionam as estruturas, não é? Como é que se organiza, né, uma política e outra, não é? Então, os aspectos que constituem a política pública, conceito de cidadania, de qualidade de vida, de equidade, desenvolvimento humano, comunidade, o que é uma comunidade, as tendências atuais das políticas públicas, conquistas que nós tivemos no Brasil e os desafios, né? Então, eu depois vou ler isso para vocês. Então, o meu tempo está acabando, mas eu quero dizer o seguinte. Primeiro, né, nós vivemos num momento, isso que eu disse, quer dizer, se a gente pegar a história do Brasil, isso foi cíclico. Nós tivemos avanços e retrocessos o tempo todo. O tempo todo. O que está acontecendo hoje? Há pensadores, há analistas que dizem que não aconteceu na história anterior. Porque não tem problema você ter uma visão de direita ou de esquerda, você ter uma visão mais progressista, você defender os direitos, você não ser homofóbico, não ser racista, não ser sexista, né? Não ser violento. E quem é racista, quem é homofóbico, isso vai ter em qualquer sociedade. Mas a sociedade, quando ela tem um nível de organização, ela estabelece um nível de convivência e de relação com os grupos diferentes que é possível você conviver. Imagina vocês na família de vocês, não é? Como existem pessoas que pensam diferentes. No local de trabalho, numa sala de aula, isso não tem problema, né? A presença das diferentes ideias. Agora, nós conquistamos no Brasil uma Constituição Federal. Nós conquistamos, nós ratificamos as convenções internacionais todas de direitos humanos, né? Então, nós temos um compromisso. Isso não é se eu sou de direita ou se é esquerda. Isso é civilidade. E o que está acontecendo agora no Brasil, com a eleição, já desde o golpe de 2016, eu acompanhei, comecei a ficar doente, porque eu fiquei no Ministério 5 anos, a gente construiu, o orçamento do Ministério do Desenvolvimento Social saiu de 8 para 84 bilhões,
hoje está em 50 bilhões e não pagam, que devia estar mais de 100. Então, quando eu comecei a ver os desmontes, todos, né, a gente implantou o Sistema Único de Assistência Social no Brasil, os CRAS, os CREAS, a área de segurança alimentar, a agricultura familiar, as cozinhas comunitárias, os bancos de alimentos, restaurantes populares, enfim. E isso a gente só estava subindo no primeiro degrau. A gente não estava satisfeito com o que a gente estava fazendo, a gente queria muito mais. Então o outro que entrasse tinha que ser melhor que a gente. E não tirar nenhum direito a menos. Quer dizer, não pode tirar o direito. Eu estou agora acompanhando o consórcio do Nordeste. Estamos construindo um pacto social. O Nordeste tem 58 milhões de população e 32 milhões estão no cadastro único. Nesse instrumento aqui, ai meu Deus, um minuto. Aqui em Marília, tem 238 mil pessoas e tem 18 mil famílias no Cade Único, que dá em torno de 70 mil. Então, no mínimo, 70 mil pessoas aqui em Marília são pobres. E pode chegar a mais, pode chegar a 100, porque o Cade Único é meio salário mínimo por pessoa da família, né? Às vezes, se ele ganha 10 a mais, ele não está no Cade, mas ele não deixa de ser pobre. Não é? Aqui tem 5.321 famílias no programa Bolsa Família, 4.822 no programa no BPC, salário mínimo para idoso e pessoa com deficiência. Tem 5 CRAS, tem um CREAS, enfim. O que está acontecendo? O governo está cortando, né? Já cortaram mais de 1 milhão de famílias do Bolsa Família, as filas do INSS são incalculáveis, as pessoas perdendo direito para a reforma da Previdência, para a reforma trabalhista. Então nós estamos vivendo um período de barbárie. E não é barbárie por medida administrativa e falta de dinheiro. A pior barbárie é a barbárie da concepção, da consciência, né? De achar que é normal as pessoas voltarem a ter fome, as pessoas voltarem a viver na rua, as pessoas terem desemprego em escala absurda. Então, gente, para concluir, né, fazer essa opção política, primeiro que a gente pode viver, exercer a política o tempo todo. Qualquer luta, qualquer pauta nossa, a gente está fazendo política, a boa política. Tudo que a gente faz em defesa do direito das mulheres, tudo que a gente faz contra qualquer tipo de preconceito, isso é direito. Quando você vai na fila do posto, você vê alguém tratando mal, você tem que falar. Meu marido fala, ai Márcia, eu não te aguento, eu morro de vergonha. Porque eu falo, como assim? Se todo mundo tem que fazer isso. Chega o cara lá todo largado e o povo ainda fica, se vai passar na frente ou não, claro que tem que passar. Gestante tem que ter vez, isso foi luta nossa. Mulher não pode apanhar. Primeira coisa que eu pergunto no município, as mulheres aqui ainda apanham? Claro que sim. Como claro que sim? Claro que nada, não pode. Então, quantas apanham aqui em Marília ou em Bauru, ou sei lá? Não pode, essa tem que ser uma luta das mulheres. Violência, não. Abuso sexual, não. Então, tem que ter bandeiras, e aí quem vai nos representar? No sistema político brasileiro, é o legislativo, o judiciário, o executivo. Então, vamos para lá, vamos ter coragem. Vamos, quem sabe daqui 2, 3, 4, 5, 10 se dispõe a ser candidato a vereadora ou a prefeita, né? Vamos lá, isso é muito importante. Eu fui candidata a prefeita em 2012 em Londrina, quase fui para o segundo turno, mas não fui. E a gente fez um baita trabalho. O que a gente fez, ficou. Não é assim, sair derrotado. Sair nada, sair andando pelo Brasil, fazendo conferência, continua um trabalho. Então, a gente tem que, esse sentido da conquista, né, tem que passar por uma opção, claro, por uma opção pessoal, mas também por uma construção coletiva, obrigatoriamente. Quantas vezes, né, o marido, a mulher, o filho, pelo amor de Deus, você vai entrar nesse negócio de político, só tem ladrão, só tem... Não é isso, não é verdade, que só tem corrupto, que só tem ladrão, não é verdade. Eu vivi isso dentro de uma Câmara de Vereadores, vivi isso como secretária estadual, como conselheira municipal, vivi isso como ministra, não é verdade. Eu administrei bilhões, saí de lá com o nome limpo, a maciça maioria. Tem gente que perde a cabeça? Claro que tem. Em todo lugar tem. Infelizmente. Olha o judiciário que está acontecendo.
Então, gente, eu estou aqui para dizer, façam política 24 horas por dia. Conversem, discutam, defendam, tenham sonhos, né? Porque é isso que vai fazer a gente mudar essa sociedade. Que sociedade a gente vai deixar para as próximas gerações? Né? Se a gente não fizer esse enfrentamento, a gente vai morrer na praia. E a gente já conquistou muito. Então, a América Latina está começando a virar de novo. Né? Cada vez que assume uma perspectiva, entendeu? Essa é a diferença. Você é democrático ou não é? É isso. Você é autoritário ou não é? Essa é a questão. Você discrimina, você separa as pessoas. É isso que não pode acontecer. Como é que é a tua prática? Né? Porque falar bonito todo mundo pode falar. Agora, como é que você atua? Qual é a decisão? Tem lado, todo mundo tem um lado. Qual é o teu lado? Se é o lado do direito, se é o lado da Constituição, da democracia, da justiça, da equidade, da igualdade, esse é o meu lado. Se eu for outro, ok, vamos lá, né? Vamos conviver. Agora, o que está acontecendo com essa pessoa que está governando o Brasil é muito grave. Nós vamos demorar pelo menos 30 anos para retomar um processo de consciência, porque está chegando nas escolas, nas crianças, está chegando em todo lugar, na maior cara de pau, é coisa que a gente não acredita que possa acontecer. Um dia eu posso contar aquilo que está acontecendo lá em Brasília, nas reuniões do Conselho Nacional da Assistência Social, nas reuniões do CONANA. Eles estão extinguindo todos os conselhos, querem extinguir agora todos os fundos públicos. Então, agora nós vamos ficar chorando? Eu nem leio coisa do governo praticamente. Eu trabalho e luto. Eu estou aqui hoje por isso. Aonde eu posso ir, eu vou, né? E eu acho que esse é um pouco o legado que todos vocês querem ter. Olha ali, o que o Ladislau Dalmor diz. Não há grandes mistérios quanto ao que queremos como sociedade. Nós queremos a segurança do necessário para uma vida digna, a tranquilidade no relacionamento social, o sentimento de participar criativamente das coisas que acontecem, a liberdade moderada pelas necessidades, a paz do amor, o estímulo do trabalho, a alegria de rir com os outros e o realismo de rir de si mesmo. Então, que a gente tenha, né, como mulher e com os homens que estão aqui, que a gente tenha a força, a coragem, o otimismo, a paixão, a responsabilidade de saber, né, que os nossos atos influenciam e arrastam muitos outros. Que esse coletivo de mulheres aqui de Marília, né, contamine as gerações daqui, que outros municípios sigam isso, que nas escolas as crianças aprendam isso, não é? Que nas igrejas isso seja colocado. Infelizmente, nós temos igrejas hoje que estão completamente desvirtuadas do sentido mesmo, não é? da existência humana, não é? E do mistério da vida, se afastaram completamente, são oportunistas, são, né, clientelistas, tudo que é de pior, e a gente tem que cuidar disso. Então, que vocês continuem, né, vou saber depois da eleição quem aqui teve a coragem de sair candidato, ganhando ou perdendo. Um grande abraço, gente. Que honra ter essa pessoa aqui, né? Com toda essa experiência e essa pessoa mesmo, né? Tão bem, então. Uma lembrancinha para você, um mimo. A Maria Melo da MST não está aqui hoje, mas ela que faz a lembrancinha com os sabonetes da Saboaria Ladiva. E aqui é um cartãozinho especial. A gente sabe que, como mulher, já nada é muito fácil. Você também está passando por várias situações pessoais, mesmo assim está aqui com a gente. Obrigada. Obrigada mesmo, viu? Ó, tento te ajudar com suas coisas. Gente, pelo cardápio da hora, a gente não tem muito como abrir agora para perguntas. A gente ainda tem uma convidada. Eu não sei se a Márcia vai poder ficar mais uma meia horinha aí com a gente.
Que legal. Então, daí, dependendo do horário, se as pessoas puderem ficar, a gente abre para pergunta para as duas, pode ser? Eu vou apresentar a nossa próxima palestrante, que vai hoje, então, encerrar nossos trabalhos brilhantemente. Muito obrigada mesmo, Márcia. Vamos trocar. Eu já poderia, se divide em vários momentos. Gente, a gente vai então agora ouvir a Maria Flor Oliveira de Pinheiro. A Maria Flor é psicóloga e pedagoga, mestre em psicologia social pela PUC de São Paulo, doutora em educação escolar pela Unesp. Ela é especialista em políticas e justiça de gênero pela Claxo, desculpe. E ela foi candidata a prefeita de Bauru em 2016. Vai compartilhar aqui com a gente também essa experiência. Bem-vinda, obrigada, Maria Flor. Bom, boa tarde a todas. Eu quero primeiro agradecer o convite do coletivo, dizer que é uma honra estar aqui e um privilégio estar aqui com vocês essa tarde, discutindo sobre política. É também um privilégio estar aqui com a Márcia Lopes, essa coordenadora desse projeto maravilhoso que foi Fome Zero, tão elogiado no Brasil e fora também. Muito obrigada. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz também de ver como tiveram mulheres interessadas nesse curso. Eu vi que primeiro abriram com 50 vagas e tiveram 92 inscritas, né, e abriram para essas inscrições. Então, isso é muito importante, isso é muito inspirador estar aqui hoje fazendo essa formação. Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Bom, eu fui convidada então para falar um pouco da minha experiência como candidata em 2016. Né, eu saí candidata pelo PSOL à Prefeitura de Bauru, né, e eu só posso falar que foi uma experiência muito impactante na minha vida. Até hoje ela ressoa, tanto que eu estou aqui para contar um pouco como é que foi, né, esse percurso, né, de ter sido candidata. Até então, eu não tinha ideia como era esse universo político orgânico, a partir dos partidos. Né? Eu também comecei no movimento estudantil a minha vida política, comecei a discussão, né, do que é uma universidade pública, gratuita. Então, fui me inserindo na discussão sobre educação pública, né? Fui me interessando por isso e virei professora universitária, e a partir desse contexto eu, né, achava que a discussão que eu fazia em sala de aula era, né, muito interessante. A partir daí eu ia conseguir, né, transformar as realidades, transformar as perspectivas, e de fato isso aconteceu, mas eu percebi que faltava algo. Né? Então, em 2015, em 2014 na verdade, no comecinho de 2015, de 2014 para 2015, eu me partidarizei, porque eu percebi que a gente precisava de uma organização mais ampla para discutir a questão da educação, né, e outras questões importantes. Dentro do partido, né, começou quando surgiu a oportunidade, que na verdade foi um pedido do partido para que eu saísse candidata. Né, o partido, naquele momento, era muito pequeno, né, em Bauru, e não tinha muita gente disponível. E aí falaram, não, vai, sai e tal. E aí eu falei, bom, então tá, então vou topar essa parada. Eu não tinha ideia, eu até então não tinha essa perspectiva de ser candidata a nada. E foi só depois que eu saí candidata que eu percebi o quanto a política é inacessível para as mulheres. Foi só desse lugar que eu percebi como falta representação de mulheres na política. E só desse lugar de candidata que eu percebi que a gente precisa estar nos cargos representativos e nos cargos que tomam as decisões das nossas vidas. Porque a política é isso, né? Ela é um espaço de diálogo muito importante, mas ela é um espaço de construção do futuro também. Né? E se as mulheres não estão nesse
está representada. As políticas, então, elas invisibilizam a gente, elas meio que ignoram as mulheres. Então, as políticas, elas não tocam aquilo que deve tocar, né? Elas não tocam a maioria da população. Então, foi só... E aí, nas eleições, eu fui a única candidata mulher. Eu fui a única candidata mulher e eu percebi que, na verdade, né, o machismo ele é estrutural, né? Ele não deixa a gente, na verdade, se expressar, né? E ele está ali entranhado na estrutura do sistema. Por exemplo, uma das coisas que... E acredito, dentro desse momento, né, que eu saí candidata, que eu percebi que a política é, na verdade, o espaço mais machista da qual eu estive presente até hoje. Né? Seja isso em todos os espaços públicos, na escola, na universidade, eu senti que a política era, de fato, o espaço mais machista, o espaço mais difícil. E isso de forma tanto sutil quanto de forma bruta. Por exemplo, é muito comum, e era muito comum, a interrupção da fala das mulheres. Tá? E isso acontecia o tempo todo, muito mais do que dos homens. E isso é muito ruim, porque a gente está desenvolvendo um argumento para convencer as pessoas de um determinado ponto de vista, e quando alguém te interrompe, você quebra esse argumento. Para você retomar e conseguir pautar a sua discussão, né, é, de novo, um esforço. Tá? Então, além do que, essa quebra, né, da sua fala, ela desautoriza o seu lugar, de fato. Tá? Então, eu lembro que logo ali, né, naquele momento, eu sempre colocava isso, né, nas reuniões de partido, que eu não gostava de ser interrompida. E aí demorou um tempo até que isso fosse entendido, mas isso não era só nas reuniões partidárias, tá? Isso era também, por exemplo, já chegou a ter reuniões em que eu era a única mulher, reuniões, eu lembro que fui convidada para uma reunião, uma organização aí de um determinado setor da cidade, e eu era a única mulher representante ali das candidaturas, e simplesmente, né, eu falava e as pessoas me ouviam, continuavam conversando como se eu nem tivesse ali. Então, isso são coisas pequenas, mas que vão desautorizando o nosso lugar, tá? Enquanto fazedora aí, enquanto figura pública e fazedora de políticas, né? E propositora de políticas. Um outro ponto, né? Que daí a gente já parte para as violências mais abruptas, por exemplo. Eu lembro que a gente começou a fazer, né, a nossa campanha, a candidatura, e ela foi tomando corpo ao longo do tempo, né, foi chamando atenção, as pessoas da cidade começavam, né, a falar, olha, poxa, quem é você, querer me conhecer, querer saber um pouco das minhas ideias, as minhas ideias começaram a ser discutidas, não só ali dentro da nossa campanha, mas por outros candidatos também. E aí, num dado momento, e até então não saía nenhuma pesquisa de eleitoral. Demorou para sair pesquisa eleitoral. E aí começavam a falar, poxa, quantos % essa pessoa tem? Já né, chega naquele clima de, nossa, você está indo bem, você está indo bem. A partir de um dado momento, um sujeito escreveu no jornal da cidade, o principal jornal da cidade, falando assim, olha, se nós, homens, tá, não pararmos de nos atacarmos, a mocinha, chamando de mocinha, a mocinha inocente e perigosa pode assumir a prefeitura. Sim, isso aconteceu. Então, um artigo público no jornal, a partir desse momento, houve um certo distanciamento da mídia com relação à minha campanha. Então, houve aí, a mídia parou de acessar tanto as minhas falas, até era uma época que a legislação não obrigava a participar, todos os candidatos participaram do debate, então tiveram 2 debates que eu não fui convidada, né, inclusive eu fui desconvidada, tá? E isso eu encaro como uma forma de machismo, tá, da própria mídia, do próprio sistema eleitoral, tudo a partir desse artigo, tá?
E depois, né, depois aí do pleito, né, houve um outro artigo de jornal de um sujeito me atacando, tá, falando que a minha candidatura foi irrelevante, que o número de votos foi inexpressivo, que não foi, eu tive quase 6 mil votos, o que, para uma primeira candidatura de quem nunca tinha se disposto a ser uma figura pública, não é pouco, tá? E aí o sujeito, então, pega e me chama, num dado momento, de feminazi, né? Um termo totalmente pejorativo, né? Uma coisa... Enfim, eu respondi também, não deixei barato, respondi, fiquei lá batendo boca no jornal, mas enfim, e tantos outros exemplos, como por exemplo, um candidato à prefeitura que a gente estava, né, fazendo campanha lá no calçadão de Bauru, e aí um candidato, aconteceu dele também, estava passando por lá, e ele me parou e falou, olha, não, fica tranquila, viu, aqui a gente vai te tratar muito bem, ninguém vai bater em você não. Aí eu pensei, nossa, né, vai bater em mim, enfim, eu nem, olha, foi tão assim, eu fiquei tão chocada que eu nem soube responder, né, pra mim. Pois é. E aí foi, enfim, são coisas desse tipo que a gente acaba, né, acaba passando, só pra gente ver que, na verdade, o machismo ele acontece dentro do sistema político. Aí, muitas vezes eu era tratada, né, e me sentia como uma estranha no mínimo, né? Era muito interessante porque havia uma grande dualidade, assim. Eu era tratada como uma estranha, tá, pelos políticos já bem estabelecidos na cidade, nos espaços políticos já bem estabelecidos, mas, em contrapartida, a população me acolheu muito bem. Então, ao mesmo tempo em que havia uma grande barreira de acessar esses espaços políticos tradicionais de discussão, a população me acolheu muito bem. Então, eles queriam ouvir o que eu tinha para falar, queriam me conhecer, e aí uma coisa importante, né, porque as eleições municipais, elas são diferentes das eleições federais, né? E aqui no interior, mais ainda, porque a gente conhece as pessoas nos conhecem, a gente vai no mercado, as pessoas, você está saindo, né? Eles questionam, as pessoas vêm e querem te conhecer. Então, isso que eu acho uma coisa interessante, assim. Durante uma campanha, a gente está muito disponível para as pessoas. E a gente tem que estar bem, entender que, na verdade, a gente está ali, naquele momento, para expressar uma ideia, para falar aquilo que a gente acredita. Porque, mesmo que sendo eleita ou não, a nossa ideia, ela vai... A gente não sabe o resultado que vai ter quando a gente passar para a pessoa, mas a gente está passando. Então, isso é uma coisa importante, né? Nessa questão de sair, nessa questão da campanha. E aí, a gente chega à grande questão, né? Por que sair candidata? Essa foi uma questão que me fizeram muito, né? Por que você está saindo candidata a prefeita? Bom, não importa se você vai ser candidata a prefeita ou candidata a vereadora. Essa questão precisa ser respondida. Ela é respondida em 2 níveis. Ela é respondida no nível social, né? A gente tem que ser candidata. E aí, né, tanto a Maíra, né, quanto a Márcia colocaram, né, o porquê do social, porque a gente é muito subrepresentada. Tá? O Brasil é um dos países que menos tem representação política de mulher no mundo. Então, isso é uma questão social. Mas é também uma questão pessoal. Por que você vai sair candidato? Né? E isso precisa ser respondido. Isso precisa ser respondido. Eu vou passar um pouco rapidinho aqui, que a gente já está com a hora avançada. Isso precisa ser respondido porque, quando a gente responde o porquê que a gente quer sair candidata, a gente consegue organizar e definir um plano de governo. E isso é importante. Primeiro, você precisa definir quais os pontos do seu plano de governo. Seja você prefeita, claro que numa candidatura à prefeitura você tem que abarcar muitos pontos da cidade, e numa candidatura à vereadora menos, né? Numa candidatura à vereadora você pode focar em poucos pontos, tá? Mas você consegue fazer o plano de governo
ele é um documento obrigatório para a prefeitura, não é para a vereadora, mas é interessante as vereadoras fazerem, as candidatas e as vereadoras fazerem, porque é com esse documento, é com esses pontos bem estabelecidos que você vai dialogar com a população. Então, por exemplo, eu quero lutar a favor da educação infantil, eu quero que tenha mais creches, eu quero lutar a favor da saúde. E aí, depende da área que vocês vão ter mais intimidade. Eu quero lutar a favor, né, da alimentação, né, estabelecer programas de alimentação na cidade, enfim, seja aquilo que motive vocês. Né? E isso vai ser importante porque é com isso que vocês vão definir a campanha, que vocês vão dar o tom da campanha de vocês. Tá? Isso também define quem vai ser o público-alvo da sua campanha. De repente, você é uma professora, você tem intimidade com as questões de educação, e aí então você vai dialogar com esse público. Tá? E aí você consegue definir as ações da sua campanha. E aí, infelizmente, a gente tem que fazer isso, a gente tem que pensar na nossa própria campanha. E você define, então eu vou conversar com os professores, então eu vou conversar com as trabalhadoras rurais, e por aí vai. Né? E a partir dessa definição também, você vai definir como vai ser trabalhadas as informações. E isso é muito importante, porque a gente precisa ter um acesso à população. Tá? O período de campanha é um período muito, muito curto. E é um período muito intenso. A gente brinca que é uma corredeira de nível 5, que você se mete e só vai. Tá? É uma correria mesmo. Porque além das questões burocráticas, que são muito difíceis, né, que a doutora Maíra estava colocando aqui um pouco, né, você precisa ter as ações de campanha. Tá? Esses 45 dias são os 45 dias que você vai fazer as ações. Corpo a corpo, você vai para a rua, você vai na feira, enfim, o que você definir. Quanto mais você estiver organizado e definido, melhor vai ser para você. Então, por exemplo, organizar material, organizar conteúdo, né? Quanto mais organizado o seu conteúdo, o que você vai postar nas redes, como você vai fazer material, né? Tudo isso é bom que você já tenha pensado. Eu digo de experiência própria, porque eu aprendi isso na vida. Né? Foi nesses 45 dias que eu fui falar, meu Deus, como vai ser o material? E aí hoje eu penso que seria muito melhor se eu já tivesse pensado antes. Eu teria muito mais tempo para conversar com as pessoas. Eu teria muito mais tempo para ir e acessar as pessoas. E uma coisa que a gente tem que contar, né, hoje em dia é a questão das redes sociais. As redes sociais, elas fazem parte da campanha mais do que nunca, atualmente. Então, começar desde já, quem já souber mesmo que quer sair candidato, começar desde já a organizar suas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, o que for, organizem, WhatsApp, grupos de WhatsApp. Quanto mais pessoas te ajudando quanto mais pessoas você tem para te ajudar a disseminar o seu material, a sua informação, a sua ideia, melhor. Então, organizar isso é muito importante. E aí, né, invariavelmente, seja qual for a sua área de educação, saúde, assistência social, o que for que você queira trabalhar, invariavelmente a questão de gênero vai aparecer. Né? Por isso, é importante que tenha em vista essa discussão. Tá? Tenha em vista a questão da desigualdade de gênero e como é importante a gente superar essa desigualdade de gênero. Para isso, a gente tem que entender quem é a mulher brasileira. Tá? De qual lugar nós estamos falando, quem é a mulher brasileira. E aí a gente tem alguns recursos como o feminismo interseccional e pós-colonial que vem responder um pouco essa questão. Tá? O feminismo interseccional vai colocar que existem categorias de discriminação que se sobrepõem e culminam em mais exclusão social. Então, são categorias como, por exemplo, mulheres negras, mulheres jovens, mulheres com deficiência. Quanto mais categorias vão se sobrepondo, mais exclusão a gente tem. A gente precisa pensar
a partir dessas categorias. Políticas públicas, por exemplo, para as mulheres jovens, políticas de empoderamento para as mulheres negras, políticas de empoderamento para as mulheres camponesas, e por aí vai. E o feminismo pós-colonial, ele vai tratar justamente, ele vai denunciar a construção dessa mulher do terceiro mundo, tá? Dessa mulher latino-americana, né, no nosso caso. Que, então, é quando vem, por exemplo, uma política de fora e determina como que deve ser trabalhada a questão das mulheres, sendo que, na verdade, quem deve determinar como ser trabalhada a questão das mulheres são as mulheres daqui. Somos nós pensando em políticas para nós. E aí é muito interessante, né, quando a Márcia colocou, não, a gente foi para a África compartilhar o nosso saber. Isso, gente, é um compartilhamento de saberes do Sul, ou seja, o Sul global que organizou política a partir daqui, a partir de uma realidade que a gente viu aqui. Fome existe no Brasil, tá? Existia, com o programa eles conseguiram diminuir muito, mas está voltando. Tá? E aí levamos esse saber para ser discutido na África e aprendemos lá também. A gente não vai só, porque existem muitas políticas que vêm de fora e determinam, né, sem discussão. Isso não resolve, isso é inócuo. Então, é preciso pensar políticas públicas a partir de mulheres e para as mulheres das nossas cidades. E aqui a gente faz uma grande crítica também, porque a gente do interior, né, acaba ficando um pouco a reboque das discussões que são feitas na capital ou nas capitais, né? Mas a gente tem aqui especificidades próprias do interior, como por exemplo, né, aqui é muito mais conservador que em muitos lugares. Tá? E a gente tem que lidar, e a gente, na verdade, lida todos os dias com isso. E, na verdade, quem melhor que nós, mulheres do interior, para dizer como lidar com o conservadorismo? A gente já lida com isso há muito tempo, não é mesmo? Então, veja, para a gente começar a sair desse movimento conservador, que, na verdade, tenta tolher os nossos direitos, tá? A gente tem que se organizar, as mulheres, então, do interior, do sul global, se organizar e começar a propor. E começar a falar, ó, aqui tem os nossos saberes. E aí, por isso que é muito interessante, né, e eu comecei a minha fala falando que eu estou muito orgulhosa de estar aqui, porque o coletivo, né, de Marília faz justamente isso. O coletivo de mulheres de Marília faz justamente isso. Vamos nos organizar e pensar a partir de nós e para nós. E aí, uma questão importante, né, que eu gostaria também de discutir com vocês, é justamente a questão, tá, dos direitos humanos das mulheres. Então, a minha experiência como candidata, ela foi uma experiência impactante na minha vida, ela mudou a minha vida, com certeza, ela me fez olhar a política de outro ângulo, de outra forma, tá? Olhar para as deficiências da política e as necessidades das mulheres estarem na política. E aí eu pude, né, nesse momento que eu saí candidata, eu estava também ingressando no doutorado. Então eu pude pegar isso e levar um pouco dessa minha experiência para estudar um pouco desigualdade de gênero. Né? Então, eu acho que essa experiência para mim mudou muito a minha vida, porque eu não só pude sair, como eu pude mergulhar e estudar um pouco o que é os direitos humanos das mulheres, né? Como que acontece a desigualdade de gênero, enfim, tudo isso. E aí eu pude perceber, na verdade, qual foi a minha surpresa, que os direitos humanos das mulheres é muito recente. Né? A declaração, a Conferência Mundial sobre os Direitos Humanos de 93 foi a conferência que afirmou que os direitos humanos das mulheres e das crianças do sexo feminino constituem uma parte inalienável, integral e indivisível dos direitos humanos universais. Então, até então, a gente não tinha garantido que os direitos humanos das mulheres, com todas as suas especificidades, ou seja, a violência de gênero em todos os espaços, não só no espaço doméstico, tá? Está coberta pelos direitos humanos. Tá? E isso é tão importante porque também garante a nossa participação plena na vida política.
Tá? Então, é essa declaração ratificada pelo Brasil que garante, a Constituição de 88 já garante também, mas a gente também tem a nível internacional essa declaração. E veja como a gente está, os direitos humanos estão sob intenso ataque, e a gente tem que ver que os direitos humanos das mulheres estão mais ainda sob intenso ataque, tá, no atual governo. Tanto é que é uma diretiva que está no Itamaraty para criticar essa declaração, já criticaram essa declaração e falaram que nunca o Brasil deveria ter assinado essa declaração. Um absurdo, né? Um absurdo. Quer dizer, aquilo que garante a nossa participação, os nossos direitos políticos, né, estão tentando aí cortar. Mas veja, gente, a gente aqui juntas, tá, nesse movimento, isso é expressivo e indica que, na verdade, eles não vão conseguir. Tá? É justamente esse movimento que a gente cria, esse movimento de mulheres se candidatando, essa pressão, essa organização, esse pensar na nossa... Estou achando só música. Não precisa mesmo, não. Eu deixo para vocês. Então, essa pressão, é esse movimento, essa organização, é essa troca de experiência que vai fazer com que a gente mantenha os nossos direitos, tá? E que a gente amplie os nossos direitos ainda mais. Então, essa experiência, eu pude, né, depois do meu doutorado, conseguir publicar um livro, né, sobre essa parte dos direitos humanos das mulheres. Quero deixar também de presente um aqui para o coletivo e também deixar o outro para sortear, eu não sei o que vai ter, e dizer para vocês o seguinte. Nesse livro, Direitos Humanos das Mulheres, a luta contra a violência de gênero, eu faço uma retomada do histórico que foi o estabelecimento dos direitos humanos das mulheres na ONU, na OEA, e como isso se refletiu nas leis brasileiras, na Lei Maria da Penha, na Lei do Feminicídio, né? Então, eu pego um pouco essa parte. E, veja, isso foi também resultado dessa minha experiência, né, pessoal, como candidata, como aí esse universo político. E é isso, eu queria dizer para vocês, né, que juntas nós somos muito mais fortes e desejar uma boa sorte para vocês na campanha, desejar todo sucesso. Eu sei, não vai ser fácil, não é fácil, mas se vocês se organizarem, pensarem antes e irem com a cara e com a coragem, eu tenho certeza que vocês vão ter sucesso invariavelmente, seja ganhando ou não. Muito bem. Mais uma lembrancinha. Muito obrigada, Maria Flor. Gente, muito bom, né? Alguém que viveu na pele aí essa experiência, que algumas de nós têm desejo, algumas de nós têm receio, né? E eu acho que ver que não vai ser fácil, são desafios, mas que com todas essas experiências a gente aprende demais e a gente precisa enfrentar para fazer essas mudanças que a gente esperando para tirar. Gente, nós já são 6h15. Se vocês tiverem disponibilidade para algumas perguntinhas rápidas, a gente pode abrir. Alguém gostaria de se colocar? A gente ainda tem aqui a Maria Flor e a Márcia. Obrigada. Maria Flor vai se candidatar novamente? Então, eu acho que não. É porque eu estou agora nesse momento eu acabei de terminar meu doutorado, eu estou nesse momento de prestar concurso, conseguir um emprego, então, e eu sei, uma campanha precisa ter muito foco, eu jamais sairia se não fosse para me entregar totalmente, né? Então, nesse momento, eu não pretendo, não. Vem cá, Mônica, por favor. Vi, traz a lista para a gente fazer o sorteio depois, por favor. Quem já ganhou da outra vez vai ganhar. Tem essa?
Essa pessoa tem muita sorte. Meninas, só queria agradecer imensamente, né, a fala de vocês e queria fazer uma pergunta. Tem aparecido, pelo menos lá na minha cidade, eu tenho visto em outros lugares, alguns convites para a gente ser vice. E isso, eu fico pensando, pode ser uma cilada, né, de só olha como eu sou legal nas mulheres, mas eu queria achar que há uma possibilidade também de sei lá, da gente estar nesse lugar. E eu queria que vocês falassem um pouquinho como foi você, quem era o seu vice, a sua vice, quais são as possibilidades, como é que a gente pode lidar e trabalhar com isso. Muito obrigada, foi muito bom ouvir vocês. Então, eu acho interessante nessa questão. Olha, não é fácil responder. Eu acho que depende de quem parte o convite e de como você vai se colocar, né, nessa chapa, de qual é a proposta. Eu acho importante você ter uma orientação programática, né, ou seja, uma orientação que é aquilo que eu falei, você ter as suas pautas definidas. Isso determina muito. E aí você pode, de repente, ver com essa... Nem sempre todo mundo, né? Nem sempre as pessoas têm isso. Mas e aí você pode, então, observar se a pessoa está propondo você ser vice, combina com aquilo que você acredita, combina com aquilo que você quer. Né? A política ela não pode ser só uma questão de candidaturas simples e puras. Você precisa ter uma orientação. Pelo menos é isso que eu acredito. Né? Eu acho que o meu vice era um homem que era ele era professor de história, aposentado já, e ainda lecionava nas faculdades, ele era de Bauru, também do mesmo partido. Então, apostando, você já tinha me perguntado isso. Na verdade, essa questão do vice não é só para um candidato, para qualquer mandato. Né? Eu fui chefe de departamento do curso de serviço social na UEL. Eu tinha uma vice e a gente tinha uma parceria, tinha uma relação muito orgânica. Eu ia de manhã e à tarde e assim, eu deixava o meu caderninho que eu tinha feito, ela continuava. Então a gente tinha uma simbiose, isso é fundamental. Na política, no caso dos mandatos, tem uma coisa, um acordo meio tácito, né? É um acordo meio que não se cumpre necessariamente. Então depende muito da visão, da postura, do temperamento e da força que os partidos têm, né? Eu fui candidata a prefeita com vice, que era um médico de um partido coligado, e foi super tranquilo, a gente se dividia, não teve disputa porque eu tinha uma agenda, ele queria ir comigo e não ia, ele ia na outra. A gente se deu super bem. Eu me lembro quando eu estive em Brasília. O Zé de Alencar foi um vice-presidente de letra maiúscula. Ele só ajudou o presidente Lula, só ajudou, inclusive questionando o presidente às vezes, se posicionando, tendo autenticidade, mas ele foi um parceirão. Já no governo da Dilma, não, foi um desastre. Esse é o quinto vice-presidente, eu nem sei. É uma muito boa. É o Mourão. É por isso que eu esqueci. Entendeu? Mas não era, ela já não queria o Temer, mas foi um acordo do MDB, ela queria o Requião, queria o MDB do bom, né? Enfim, então a questão do vice é muito importante. Agora você tem que confiar, você tem que saber que eles assinam, o que eles escrevem, o que ele te fala é verdade. Senão, fica um bibelô lá. Tem muitas experiências, tem ótimas experiências e experiências péssimas. Deixa eu só falar outra coisinha que eu acho importante. Não é assim, bom, aqui esse ano vai ter eleição, então só tem importância se eu for candidata. Não, né? Quem for candidata, ótimo, e que seja coletivo, né? Que seja um processo coletivo. Processo, por exemplo, o que a Flor falou é importante, claro, porque depende do meu carisma ou da minha área, mas o nosso projeto tem que ser coletivo, do ponto de vista da ação programática do partido, do ponto de vista da demanda que a cidade tem. A gente fez um caderninho pequenininho assim, com todos os temas, fizemos 60 grupos de discussão para construir o programa de governo. Foi lindo, só isso já valeu. E a gente ia distribuindo as crianças, todo mundo queria um caderno colorido, legal, até hoje as pessoas falam. Levaram para a sala de aula para discutir. Então tem mais do que a campanha em si. E quem não é candidato,
pode ser um baita agente político. Gente, o Brasil está desmoronando em todas as áreas. Se a gente não se mexer, se a gente achar que está tudo certo, se a gente não for para a rua, se a gente não reunir, começa com o prefeito. Porque se a gente vai lá bater no prefeito e falar, nós mulheres estamos aqui porque fechou a educação infantil, porque diminuiu o número das famílias que estão no Bolsa Família, porque o CRAS fechou, porque a unidade básica... Se a gente não for fazer isso com o prefeito, ele não vai se sentir nenhum tipo de cobrado, ele vai continuar fazendo, cumprindo os interesses dele. Então ele tem que ser pressionado, porque daí ele vai pressionar o governador e assim vai, né? Isso é o pacto federativo, quer dizer, tem uma tripartição aí de poder e de interesses. Então não é só ser candidato, mas é participar da vida política da cidade. E isso dá para fazer em todos os sentidos. Boa tarde. Amei ter vocês duas juntas, né? Que eram as minhas indicações, então eu fiquei super feliz de ter vocês. Agradeço muito das duas terem aceito também. E eu queria colocar uma questão, inclusive, que eu estava conversando aqui com o Ale, marido da Flori, que não quer se colocar no microfone. Brincadeira, porque hoje não é o dia dos homens, então eu vou... Mas foi uma questão que me gerou, porque já me angustiava, eu queria ouvir das duas relações aí, né? Para mim é muito... A questão que eu vejo na política hoje é que a política hoje ela está toda identitária, né? Então, assim, é o LGBT falando do LGBT, o cara a favor da agrofloresta falando de plantio, o cara, enfim, da alimentação, da saúde, da educação, cada um falando a sua pauta. E a impressão que eu tenho é que quando começou, minha mãe militou também assistente social, militou pelo ECA, então desde sempre eu vejo a minha mãe falando de ECA era uma coisa para mim desde 3 anos de idade, olhar o que é ECA, eu sei que é uma coisa importante, mas não estou entendendo, eu lembro da minha mãe comemorando, gritando com ECA, né? Então, para mim era uma questão recorrente, meu pai da saúde, pediatra, enfim, então sempre também, né, me identifiquei muito porque é sempre uma pauta política, e nessa pauta era muito de, como é que fala, do pobre, a questão do pobre estava muito evidente, meu pai tinha a estrela do PT pintado na parede, né, então assim, a luta de classes era mais importante, e eu tenho a impressão que agora é a luta de identitária que é mais importante, e talvez isso também que fragmente, inclusive, a própria esquerda. Acho que até mais do que a direita, que tem outros interesses. Então, eu queria ver, né, com vocês, como vocês veem isso hoje, e a Flor, principalmente, na questão, né, da política, como você falou, mais conservadora do interior de São Paulo, se isso era realmente uma questão limitante para a esquerda, né, se unir na sua campanha ou não, né? As pessoas esperavam, bom, agora falando de mulher, peraí, porque eu fiquei muito preocupada, inclusive nessa semana que a gente teve, né, o coletivo aqui de agrofloresta plantando há muito tempo na cidade e a Secretaria de Cultura fazendo um carnaval onde foram plantadas mudas e deu, né, um quiprocó ali. E que eu fico muito angustiada de ver assim, porque está todo mundo no mesmo lugar, sabe? A cultura deveria estar dialogando com quem está plantando árvore, porque é todo mundo do mesmo lugar, todo mundo assim, é o pessoal do bem, né? Construindo junto e tinha que estar construindo junto. Então me preocupa muito como isso está sendo fragmentado, principalmente na via da esquerda. Muito obrigada, eu quero agradecer também o convite, é um prazer estar aqui, que felicidade que a vida nos proporcionou estar juntas aqui nesse momento. Então, o que eu penso, né, as questões de identidade. Veja, houve, né, um grande giro, né, nas discussões aqui das esquerdas sobre a questão da identidade. Elas acabam aparecendo como pauta, né, e elas surgem também muito impulsionada também por essa questão das redes sociais, que deu voz a muitos grupos, né? Então, são questões que estavam lá presentes, mas não tinham tanta visibilidade há algum tempo atrás, né? E aí, a partir, né, dessa visibilidade que tem nas redes sociais, surge a questão da identidade, então a luta por reconhecimento. Então a gente vê surgindo vários grupos de mulheres, grupos de
negras e negros, LGBTs, como eu entendo hoje? Né? Se então antes a gente tinha na esquerda, né, a gente coloca aí dos nossos pais, né, a primazia da discussão pela questão da luta de classes, que é uma questão importante, hoje a gente não tem mais essa primazia. Como eu entendo isso? Eu entendo a luta de classes como também uma identidade. A classe, enquanto categoria, ela deixou de ser, né, ela deixou de ter esse lugar central, até mesmo por conta desse capitalismo avançado, né, no estágio que a gente encontra de capitalismo tardio avançado, em que está ruindo a classe trabalhadora. Então, se você pega, por exemplo, uma atendente de telemarketing, ela não se identifica como classe. Ela pode se identificar como mulher, negra, jovem, o que for, mas ela não se identifica enquanto classe. Se a gente pegar essa precarização do trabalho, que a gente está aí cada vez mais, né, na precarização do trabalho, na uberização, você pega um motorista de Uber, ele se identifica enquanto motorista de Uber, né? Isso não significa que não seja uma discussão importante que não precisa ser colocada. A classe ela é entendida mais como uma identidade. Não que ela não possa existir, ela pode existir, mas ela está como uma identidade também a ser trabalhada. Então, é a partir dessa perspectiva que eu entendo essa discussão. Então, a gente fica, né, só responder um pouquinho a questão, né, do interior, a questão de ser sim conservadora, que a gente sabe. Sim, ela reflete numa forma diferente de fazer política. Eu acho que quando eu vejo assim, colegas de São Paulo, eles têm uma forma muito diferente de fazer política do que a gente aqui. Aqui, por ser mais conservadora, a gente tem a política mais enraizada. As pessoas são mais pessoais, né? Elas conhecem as pessoas de longa data, ou é filho de alguém, ou é o cara que estudou comigo. Então, a gente tem um enraizamento maior, né, do que as pessoas em São Paulo que de repente vão para Paulista e vendem o seu jornal, e é diferente, entendeu? Então, são formas diferentes de fazer política que, na verdade, eu penso que aqui no interior exige mais diálogo e mais abertura, tá? Do que a gente, por exemplo, do que como se faz política. De qualquer maneira, a gente vive esse momento, né, dessa onda conservadora que é preocupante, e aí sim, juntando, né, com a questão da luta por identidade, a gente precisa se unir a partir, né, de como colocou a Márcia mesmo, a partir de uma defesa democrática, uma defesa da democracia, uma defesa da civilização, né, porque se a gente, existe aí um corte claro, né, entre quem é a favor do retrocesso, da barbárie ou da civilização. E aí, civilização, quando eu digo civilização, eu quero dizer também união de todos os povos, eu quero dizer também globalismo. Tá? A gente deve, sim, como colocou a Márcia, ela vai para a África, coloca como é que era o projeto aqui, ajuda a organizar lá. E isso é globalismo, diferente do que está sendo pregado, né? Que é cada vez mais isolamento. Então, é mais ou menos por aí que vai. Mas só quero falar mais uma coisinha, a gente esqueci de falar, que eu tenho mais alguns exemplares, se alguém se interessou por comprar, pode falar aqui, pode falar com meu marido que é empresário, a gente. A gente, empresário, organiza as contas ali, né, desse material. Separa a pergunta, por favor. Bom, acho que essa questão é crucial, né? Um pouco dentro do que eu falei, quer dizer, nós vivemos uma ditadura, depois, né, derrubamos o AI-5, começamos com a construção de uma transição democrática, que não acaba nunca, essa construção, porque ela é contraditória em si, porque ela vai disputar sempre com os conservadores, né? Enfim. Então, com os poderosos. E aí, nós vimos num crescente com alguns acordos, e a própria Constituição, ela significou esse marco legal fundamental, do ponto de vista da democracia, da administração pública, né, do sentido das instituições públicas mesmo, tentando romper com o patrimonialismo, porque as pessoas acham que eu sou da prefeitura, eu sou dona do carro, eu sou dona do trator. Quando as pessoas falam, o meu carro não é teu, é da cidade, né? O meu hospital, o meu não é nada meu, mas a gente se apropria às vezes, quando a gente fala, não é? A minha equipe, as minhas funcionárias, esse é um problema, porque a gente não sabe ter poder,
Porque quem sempre teve poder foi para oprimir, foi para reprimir, foi para ter, né? Para causar violência, inclusive. Então, a gente estava chegando num patamar que a gente estava avançando muito nessa pauta mais geral e unificada. Eu sempre falo isso. Quando, eu me lembro, o PT acabou de fazer 40 anos. Eu me filiei em 81 para 82. E aí os partidos de esquerda, saindo da clandestinidade, nós tínhamos algumas pautas, 3 ou 4, o Brasil inteiro. Era acesso à terra, criança e adolescente, universidade pública gratuita, livre, de qualidade. Nós tínhamos 3 ou 4 pautas. E isso unificava o Brasil. E ali estavam jovens, mulheres, negros, todo mundo. Quando a gente alcançou já algumas gestões locais, democráticas, experiências importantes, né, em relação a tudo, e o nosso diálogo qualificado com o mundo. No Brasil, eu me lembro quando eu entrei no Ministério, o Banco Mundial vinha aqui, o Banco Interamericano, depois eu fui coordenadora da área social para os países da América Latina, eles acabavam com a gente. A gente falava assim, nós estamos montando um cadastro único, com base ativa, nós vamos integrar o PET ao cadastro. Eles achavam que a gente não tinha capacidade de fazer nada. Eles achavam que eles vinham com o dinheiro deles e que a gente tinha que se submeter. Por isso o presidente dizia, aqui não, o Brasil tem dono. Aqui nós vamos fazer do jeito que nós precisamos fazer. E depois eles passaram a nos respeitar e deram um monte de prêmio. Mas foi duro. Então, depois que a gente estava começando a criar um outro tipo de relação política com o mundo e entre nós mesmos, o que aconteceu? Era um momento em que as pautas identitárias estavam começando a ter espaço. Porque imagina, um dia eu trabalhei com menino de rua em 93, a polícia falava, é para matar. Né? Imagina, gay, um dia anda na rua, olha hoje, está virando tudo de novo. Olha na época a AIDS, o que aconteceu, porque tinha AIDS. Né? Eu fiz uma das leis importantes que eu fiz foi a lei de redução de danos, que eu tive que me explicar para a sociedade, porque as pessoas diziam, essa é a vereadora que incentiva a usar droga, né? Ignorância pura. Então, aí as pautas identitárias foram tomando espaço, porque a gente estava num patamar que precisava isso, para a afirmação, né? As políticas afirmativas em relação às mulheres, a tudo. Voltamos a falar de indígenas, de quilombolas, de ribeirinhas, de fronteiras. Começamos a qualificar. Só que agora, o que aconteceu? Como não existe, quer dizer, todo mundo resolveu assumir o seu conservadorismo, quem assumiu, o Londrina teve quase 80% de votação do Bolsonaro. Aqui também. Então é isso, não é? Tem uma história que explica isso. História de quem sempre quis ser preconceituoso e agora pode. Sempre quis bater na mulher e agora pode. E sempre, eu tenho um sobrinho negro. Ele chegou no prédio dele, um porteiro novo, ele perguntou se ele era o entregador de pizza. O pedreiro que estava fazendo o apartamento dele perguntou se ele era o pintor. Porque um negro não pode morar num prédio, num bairro de classe média. Então, isso é muito pesado. Então, eu acho que esse é um debate que a gente tem que fazer. E se a gente não voltar a ter bandeiras estruturantes nesse sentido, poucas, eu estou defendendo isso aonde eu vou, em qualquer política pública, nós temos que ter poucas bandeiras, boas bandeiras e que a gente se junte para fazer. Porque senão nós vamos, né, a gente vai perder muito com isso. Eu encerro, eu vou ter que ir embora, porque eu tenho um compromisso às 9 da noite em Londrina e eu vou ter que correr mais do que eu corri na vida. Que é o seguinte, eu até perguntei, aqui vocês não têm órgão executivo em defesa das mulheres? Não, Secretaria Municipal? Secretaria, eu vou deixar um folheto, tem acho que para mais. Isso é um folheto que a gente fez na Londrina, Lei Maria da Penha, e o que a gente fez? Uma coisa super simples, um folhetinho de nada, que dá aqui algumas dicas, né? E todo mundo, e aí gente, é casa a casa. Eu era secretária de assistência social, eu tinha secretária da mulher, e a gente ia casa a casa levar as coisas para as pessoas. Se a gente não voltar a fazer isso, a gente não avança. Vocês imaginem se todos os usuários do SUS aqui resolverem reclamar.
se todos os estudantes resolverem reclamar, se todas as mulheres que se sentem desrespeitadas resolverem reclamar, se todas as mulheres que apanham, que sofrem violência, tiverem coragem de reclamar. Claro que a gente vai conquistar. E se não fizer isso, e uma experiência que a gente está fazendo é esse pacto social pelo Nordeste. Nós estamos construindo redução de pobreza, desigualdade e violências. Nós estamos fazendo um estudo para juntar várias políticas públicas em torno dessa agenda. Redução de pobreza, de desigualdade e de violência. Tá bom? Eu sei que elas têm que ir. É que a Patrícia, ela já abriu mão da voz dela algumas vezes aqui. Rapidinho, a última a gente encerra, tá? Pode falar, Ana, eu sou estudante de pedagogia e o que ficou assim claro para mim no curso até hoje é que tem um projeto em curso e esse projeto é precarizar para privatizar. E a gente acaba vendo isso, né, na televisão, nas mídias. A questão é assim, no final do governo Temer, ele sancionou uma emenda constitucional 95 que congela por 20 anos investimento em saúde, educação e assistência social. Isso é muito sério. Eu acho que essa deve ser uma das primeiras bandeiras que a gente tem que chegar na canela e, volta atrás. Não tem como a gente congelar por 20 anos. Então, para todas as mulheres que estão aí dispostas a lutar, tá? Isso é muito importante, essa informação. E a gente também reivindicar contra essa emenda constitucional 95, que isso é inadmissível para nós. Obrigada, governador. Ótimo. Lembrando o seguinte, que agora tem eleição para vereador e para prefeito. Depois tem para deputado estadual, federal, presidente. Uma coisa importante, chamem os candidatos a vereadores dessa cidade onde vocês moram, façam uma pauta e façam ele assinar. Isso foi uma coisa que a gente fez em Londrina e deu super certo. Todo mundo se comprometeu. Nós votamos em vocês, se vocês, o prefeito, o candidato a prefeito, principalmente, se vocês assinarem isso. Os vereadores, nós votamos em vocês, se vocês se comprometerem a fazer isso na Câmara dos Vereadores. Se isso aí já é uma baita ação política que vocês fazem. E é isso mesmo. Você votou a favor ou contra a PEC 95? Você votou a favor ou contra a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, o orçamento, a redução do orçamento? Porque se os nossos representantes não se sentirem cobrados, eles vão continuar tentando e rolando. Eles vão continuar se achando representantes deles próprios. Eu ouvi de um colega vereador assim: eu não preciso fazer nada para a população, eu já paguei todos os meus votos. É com isso que a gente quer conviver, não é? Então, vamos em frente. Obrigada. Obrigada a vocês. Uma salva de palmas de novo. Muito obrigada. Gente, a gente já vai sortear os livros, os brindes. Eu queria só fazer uma foto com elas antes delas irem, que elas ainda têm uma viagem pela frente. Agradecemos imensamente. Eu continuo aqui só com os recados do sorteio, tá? Se vocês quiserem vir para a foto também, fique à vontade. Vai ter que ser. Eu acho que vai dar. Acho que vai dar para a gente garantir. Meninas, vamos tirar uma foto, então? Venham aqui, a gente tira com todo mundo. Vamos tirar com todo mundo. Que bom, obrigada. Venham aqui. Aqui a gente tá selfie aí. Ali a Adriana vai tirar com todo mundo. Venham. Pode ir pra trás, minha querida. Acende bem aí. A Ana Carol. Gente, vai achar que a gente não é atrás. Mais alto. Melhor. A vai tirar de todo mundo.
Tchau, pessoal. Deixa eu encerrar. Só um minuto, gente. A minha avó, ela foi feita, ela abriu tudo aquilo